Então, como que a gente pode fazer para estabelecer a paz? A paz é um objeto de foco de muitos pensadores, de muitos idealistas. E nós podemos pensar em estabelecer a paz como, por exemplo, esse rapaz está indo no trilho, mais ou menos como a gente que em algum momento da nossa vida chegamos a uma circunstância, a um momento em que nós temos que tomar decisões. Normalmente essas decisões são mais voltadas ao nosso âmbito introspectivo, mais espiritualmente profundo, ela pode nos levar a uma compreensão de paz estritamente genuína. Ou procurar alcançar a paz como essa moça que está aí de frente para o arco-íris, né? Imaginando a paz como algo utópico, distante, sonhador. Ou como na foto abaixo diz essa luz do céu, esse sol permeando entre as nuvens, a paz como uma dádiva, como um dom. Eu gostaria de trabalhar com vocês a ideia de paz enquanto uma possibilidade e uma conquista do indivíduo. Eu vou procurar explicar como que a gente precisa começar a construir a paz dentro de nós. Por que a gente está trabalhando com essa ideia de valor espiritual? O que é um valor espiritual? Primeiro eu queria também falar um pouco da minha origem enquanto facilitador. Obviamente que quando a gente fala de valores espirituais, qualquer pessoa que vá falar de valores espirituais vai falar também de acordo com a sua própria tradição, de acordo com a sua própria formação, sua própria origem, sua própria base de estudo. Eu sou monge da tradição Gaudiya Vaishnava, conhecido no Ocidente como movimento Hare Krishna, uma tradição que veio há 5.000 anos atrás, teve seu registro escrito no Oriente, especialmente na Índia, que foi trazido para o Ocidente há 50 anos atrás por um preceptor espiritual chamado Prabhupada. E há 15 anos atrás aproximadamente eu conheci essa filosofia e tenho procurado me dedicar a ela de maneira intensa, gradualmente intensa para passar pelo espaço. Então, o que eu vou falar de valores espirituais e paz carrega também essa noção que eu trago da minha formação natural. Vou procurar fazer uma abordagem filosófica e vivencial, algo que, assim, tipo, depois da palestra, amanhã, a gente já comece a ter indicativos de como colocar a paz no nosso dia a dia em prática. Não uma abordagem religiosa, monástica, feito para pessoas que têm uma liturgia espiritual, uma religiosidade muito determinada no seu dia a dia. A paz não pode ser apenas uma ideia para religiosos, mas ela deve ser uma proposta de todas as pessoas. Então, gostaria de deixar claro também
quando a gente fala de valores espirituais, que as tradições orientais, elas são, em sua maioria, filosofias de vida, não religiões. Quando essas tradições orientais vêm para o Ocidente, aí o modo cartesiano de observação do Ocidente, ele procura encaixotar as filosofias do Oriente em circuitos ou que nós chamamos de religião. Simplesmente uma tentativa de religação com Deus. Essa tentativa de religação com Deus, para as tradições do Oriente, são, na verdade, filosofias de vida. Por isso que, para a gente alcançar valores espirituais profundos, a gente precisa estar, de uma forma ou de outra, atrelado a alguma filosofia de vida para poder nos orientar nessa busca. Dentro da minha abordagem, eu também trago o cristianismo enquanto tradição oriental. O cristianismo original, uma vez que ele nasceu no Oriente, muito embora tenha sido desenvolvido, tenha se incorporado no Ocidente. Ele tem um nascimento, ainda que não indiano, chinês, japonês, nepalês, mas de uma tradição não dominantemente da cultura ocidental hegemônica no dia de hoje. Vou procurar tratar aqui dentro de um nível de aprofundamento bem superficial sobre a cultura de paz. Assim, uma vez que a gente tem, sempre na plateia, tem pessoas de diferentes origens, formações, enfim. Então, procuro dar um nivelamento que facilite que todos consigam entender. E vou procurar indicar aqui valores espirituais relevantes para qualquer pessoa. Qualquer pessoa vai poder sair daqui com alguns valores indicativos claros que possam aproveitar para a sua experiência, independente de qualquer crença em particular. Então, um pequeno resumo da abordagem. Vou começar falando sobre a construção da paz na humanidade. Vou falar um pouco sobre alguns ícones da paz do mundo hoje. Desafios que a paz enfrenta na atualidade para ser posta em prática. Saídas para a paz, espiritualidade autodirigida ou humildade e sabedoria práticas. Autoconhecimento e como começar a viver a paz no cotidiano, e eu no final vou dar 10 dicas de aplicabilidade para a gente poder começar a viver a paz amanhã. A gente for lá no Ver o Peso comprar biribá, pupunha. A gente veja lá aquela multidão, aquela quantidade de gente, cheio de sons. A gente está em qualquer local em paz. Não somente aqui, nesse ambiente refrigerado, com o calor intenso de Belém. A gente chega para meditar. Não. Paz. Engarrafamento do trânsito também. A gente vai dar 10 dicas de aplicabilidade para a gente sair daqui lembrando dessas 10 dicas a todo momento. Então, a construção social da paz. Como que a paz foi se construindo no mundo? A gente vai fazer um estudo, né, dos livros, da literatura sobre paz. Eu tenho um projeto de extensão junto do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal da Paraíba, onde eu leciono, e lá tem uma linha de pesquisa sobre cultura de paz, sobre espiritualidade e saúde. A gente tem várias linhas lá de pesquisa. E a gente observa que tem uma estreita relação da paz com condições socioeconômicas e direitos humanos. Normalmente, quanto mais rico um país é, mais paz ele tem. Quanto mais pobre um país é, menos paz ele tem.
quanto mais desenvolvida é uma sociedade, uma comunidade, mais direitos humanos essa sociedade tem. Porém, nem sempre, quando a gente tem condições socioeconômicas elevadas e direitos humanos constituídos, a gente tem uma condição de paz efetivamente definida, constante, clara e completa para todos os cidadãos. Por conta disso, a gente tem diferentes gradações, diferentes níveis de paz na sociedade. Por exemplo, a gente tem um nível muito baixo de paz, muito elementar de paz, quase sem paz, em países em guerra civil ou em guerra religiosa, como a gente vê em alguns países da África, em guerra civil ou religiosa, alguns países do Oriente Médio, a gente constantemente vê na mídia. A ONU, a OMS, procura traçar um paralelo entre nível de paz e o IDH. O IDH é esse conhecido Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto maior o IDH, como por exemplo países da Escandinávia, Noruega, Suécia e Finlândia, mais paz teoricamente se tem. Quanto mais menor o IDH, menor o Índice de Desenvolvimento Humano, menos paz se tem. Mas, por exemplo, a gente sabe que não basta nascer na Noruega. Porque, por exemplo, meses atrás a gente teve aquele atirador lá, um país super desenvolvido, que massacrou inúmeros jovens e tudo, depois colocou bombas lá no centro de Oslo. Enfim, então, condições socioeconômicas, direitos humanos, IDH, isso tudo não é suficiente para a gente conseguir ter um nível de paz equilibrado na sociedade. Hoje em dia também tratei ontem um pouco disso no seminário que a gente apresentou no Espaço Vida, ontem à noite. A gente falou um pouco sobre a felicidade interna bruta, um conceito que apareceu anos atrás em destaque na economia mundial, fazendo um paralelo com o conhecido produto interno bruto. Então, hoje se fala muito em felicidade interna bruta, um conceito que nasceu no reino britânico e que procura avaliar o nível de felicidade que as pessoas de diferentes países vivem. E se observa, analisando esse índice em diferentes circunstâncias, em diferentes países, que às vezes essa felicidade é encontrada normalmente em países, na verdade, pobres, simples, humildes, assim, da África, Oceania, Oriente, enfim, países pequenos e que nem aparecem nas estatísticas, nos noticiários, enfim. Mas tem mais felicidade interna bruta do que os países pretensamente mais desenvolvidos. Então é um conceito interessante, recomendo para quem quiser conhecer mais, procure um pouco na internet para ver, inclusive, como você pode trazer mais felicidade interna bruta para a sua comunidade, para a sua egrégora, para o seu grupo social. Então, como que a gente vai conseguindo construir a paz de maneira social? A história das nações, a história das sociedades, ela procurou fazer isso de diferentes formas, como, por exemplo, políticas públicas de superação das iniquidades sociais, das desigualdades. Uma maneira de procurar levar para as pessoas um nível melhor de paz. Estímulo ao desenvolvimento sustentável, hoje se fala muito de cuidar bem do planeta, preservar a natureza, especialmente aqui nessa região do norte, Amazônia, enfim. Esforços para a manutenção do diálogo interreligioso. Hoje em dia nós temos várias comissões que estimulam o diálogo interreligioso de diferentes tradições. A ONU já conseguiu formalizar vários tribunais internacionais para crimes contra a humanidade. A gente tem delegacias comunitárias em nível local,
temos tribunais em nível municipal, estadual, federal, e temos também, para crimes entre países, crimes contra a humanidade, tribunais que ajudam a julgar pessoas que cometem crimes de largo vulto. Tem várias estratégias, porque a gente não consegue tanto a paz. A gente tem, inclusive, vários exemplos de luta contra a paz, vários ícones da paz. Por exemplo, um deles está aqui, o Sérgio Saibaba, que conseguiu fazer um projeto social fabuloso em... Qual é o nome da cidade mesmo? E vários outros exemplos, né, de personalidades que dedicaram muito da sua própria vida à construção de diferentes instâncias de paz. Vou trazer alguns deles aqui, alguns mais famosos, alguns menos famosos. São Francisco de Assis, preciso comentar muito a respeito. Um exemplo fortíssimo e universal de paz. Viveu a paz na sua própria vida. Gandhi, para quem tem vínculo forte com a Índia, não poderia deixar de falar. A pessoa conseguiu libertar um país sem pegar em uma arma. Nelson Mandela, diminuiu o apartheid na África do Sul, na África como todo, né? Chico Xavier trouxe uma contribuição bem especial para o espiritismo mundial, não apenas no Brasil. O espiritismo ele consegue aproximar muito os valores do Oriente para a linguagem do ocidental. Madre Teresa de Calcutá, tem um exemplo interessante dela. Uma vez ela recebeu uma jornalista lá, ela estava debridando a ferida de um leproso. Então, a ferida já em necrose, mau cheiro e tudo, e a jornalista chegou lá e disse, estava lá fazendo a reportagem, entrevistando, e aquela coisa, ela mexendo na ferida, a jornalista desconfortável. O jornalista chegou uma hora e disse, Madre, eu acho que eu não conseguia fazer isso nem por $1 milhão. E a Madre disse, nem eu. A Madre disse que, a jornalista disse que não faria isso nem por $1 milhão, pelo nojo dela, né? E a Madre disse que não faria isso por pagamento porque ela faz de coração. Então, um exemplo de abnegação. Swami Prabhupada, nosso preceptor espiritual, que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente. Dalai Lama, um dos principais preceptores espirituais do budismo e líder da libertação, da tentativa de libertação do Tibete. O cardeal Desmond Tutu, que contribuiu de alguma forma para que a religião católica pudesse se preocupar com a paz no mundo, e a contribuição dele também para os países menos favorecidos. O Helder Câmara, um brasileiro, dos religiosos católicos, dos menos criticados, assim, e que é meio que assim, uma unanimidade dentro de qualquer linhagem
filosófico espiritual, como um exemplo de paz também. E das mais recentes agora, San Suu Kyi, uma das líderes pela libertação de um pequeno país próximo da Índia, chamado Myanmar. Tawakkol Karman é uma jornalista do Iêmen que recentemente foi uma das agraciadas com o Nobel da Paz. A gente tem vários exemplos, né? E por que a paz ainda é tão frágil? Na nossa tradição Vaishnava, quando a gente quer dizer que uma coisa é frágil, que uma coisa é muito fácil de se perder, como a vida humana, por exemplo, a gente compara essa fragilidade com uma gota de orvalho na ponta de uma folha, na ponta da pétala de uma flor. Não tem coisa mais fácil para cair, né, do que uma gota de orvalho na ponta da pétala de uma flor, de uma folha. Assim, a qualquer momento já foi. Mais ou menos como a nossa vida, mais ou menos como a paz. Imagina tanto esforço, olha. Estou só enrolando vocês, né? Falei aqui de governo, o que o governo fez pela paz, o que a ONU fez pela paz, o que esses ícones fizeram pela paz, e por que a paz ainda é tão frágil? Por que a paz ainda precisa de um camarada da Paraíba para Belém para falar de paz, para a gente procurar se estimular a desenvolver a paz no mundo? Por que ela é tão frágil ainda? A gente tem várias razões. Uma delas é que a paz é meio que a girafa no zoológico. Todo mundo acha bonito, todo mundo acha legal, assim, chega perto da girafa, bate a foto com a girafa e tudo, leva para casa a foto com a girafa, mostra para todo mundo e tal. Mas a girafa ficou lá e tudo, e aí, ó, se a gente vai cuidar bem, se estamos cuidando bem dela ou não é minha preocupação. Então a paz e os valores humanos são meio que relegados, como aquela girafinha lá do zoológico. Você foi, bateu a foto e foi embora. Isso porque nós temos... o ser humano, em geral, ele tem uma tendência natural a buscar o autofavorecimento. Eu preciso dar muitos exemplos para ilustrar essa nossa desqualificação. Nós temos a tendência de buscar esse autofavorecimento para o indivíduo, e quando nós percebemos que, não, eu fico muito centrado na minha vida em mim mesmo, vou pensar também na minha família, vou pensar também na sociedade, vou pensar também no pobre que está do meu lado, vou pensar no meu país. Mas muitas vezes, pensar na família, pensar na sociedade, pensar até mesmo no país, é simplesmente uma expansão dessa falsa identificação. Eu só quero satisfazer os meus desejos. Mas agora, como eles já estão satisfeitos, eu quero ser uma pessoa bem vista na sociedade, eu quero satisfazer também os desejos da minha família, dos meus amigos, da minha cidade, do meu estado, do meu país. Mas, normalmente, esse interesse por satisfazer desejos de nações, de países, eles simplesmente são expansões da falsa identificação. Eu tenho acompanhado nos últimos 15 dias a televisão, mas até onde eu tenho acompanhado, estava meio que numa guerra iminente entre Coreia do Norte e Estados Unidos, Japão, China, Coreia do Sul, enfim, uma tensão. Cada um desses países, cada uma dessas sociedades acha que o seu país é o melhor, o seu povo é o melhor. Então, essa noção foi simplesmente um crescimento do seu interesse por buscar o favorecimento interno, agora expandido no
interesse do país. Simplesmente expansão da falsa identificação. Expansão de quem realmente nós não somos. Mesmo a gente vendo essas dificuldades internas, nós efetivamente não queremos superar nossas limitações. Nós queremos sim mostrar para as pessoas que a nossa limitação, que algumas de nossas limitações são inclusive fortalezas, são forças. Por exemplo, uma pessoa que é um líder político, por exemplo, é truculento no relacionamento com seus liderados. Não é que ele é truculento, é porque ele é uma pessoa de pulso firme. Pequena mudança, não. Na verdade, uma desqualificação se torna uma virtude. E cada um de nós tem essas pequenas defeitos, que na verdade nós queremos aparentar para as outras pessoas que nós nos relacionamos como virtudes, né? Que na verdade seriam defeitos. Né? Então eu vou aprofundar agora o tema, uma vez que eu mostrei que todas essas tentativas para consolidar a paz não são suficientes, tentativas sociais, econômicas, os mártires que lutaram pela paz. Como isso não é suficiente, eu vou procurar trabalhar agora um tema tentando causar individualmente dentro do grupo alguma motivação para uma mudança radical na nossa prática, na nossa busca pela paz. Né? É a foto de onde é essa? Legal, vocês conseguiram ver. Eu mostrei para o Rafael hoje à tarde. Rafael, será que eles vão saber que eu... A ideia de que a gente possa construir a paz, como eu já falei no começo, lá no ver o peso. E no ver o peso dos ambientes que nós circulamos, né, diariamente. É o caos também, cara. Entrar no caos, mas tentando viver internamente um momento pacífico e ajudando as pessoas a terem também essa percepção do momento pacífico. Qual que é a saída? Tem uma noção muito premente no Ocidente hoje, que é a ideia da espiritualidade autodirigida. Vou procurar fazer uma gradação aqui de acontecimentos históricos que podem explicar essa ideia de hoje de nós queremos escolher o nosso caminho de espiritualidade. Não é o caso aqui da maioria de vocês. Imagino que a maioria aqui de vocês estão aqui no grupo que acompanha os ensinamentos de Sai Baba, ou no grupo que acompanha os ensinamentos de Prabhupada, no caso do movimento Hare Krishna. Então nós temos uma direção para a nossa espiritualidade, nós seguimos o norte. Mas existe uma tendência na sociedade hoje, as pessoas em geral, buscarem um autodirecionamento para a sua espiritualidade. Elas não querem seguir ninguém, elas querem dizer como que a espiritualidade deve ser de acordo com a sua inclinação pessoal. Isso tem algumas explicações históricas, como por exemplo, isso começa um pouco com a queda na hegemonia da Idade Média e o movimento iluminista, Renascimento, coloca o homem no centro da existência. A ideia do antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Há um momento necessário para a ciência de crescimento através dos paradigmas cartesianos, dos paradigmas cientificistas, que ajudaram muito a sociedade e a humanidade a crescer mesmo. Né? Assim, imagina o que seria da gente se a gente não tivesse hoje medicamentos, anestesia,
você tem uma anestesia, você vai fazer uma cirurgia, você sentir dor. Então a ciência, essa evolução científica pós-renascimento iluminismo foi fantástica, foi muito boa. Só que acaba que hoje a gente está tendo que reverter esse processo porque nós ficamos muito especializados. Então, mas acompanha a ideia, né? A gente está aí vindo do iluminismo, do antropocentrismo, esse paradigma cartesiano, individualizando aspectos racionais do ser humano. Se a gente for analisar isso do ponto de vista histórico das nações, a gente vai ver basicamente um relacionamento de colonialismo e exploração ou povoamento entre as civilizações. De exploração, basicamente. Algum tempo atrás, alguns de vocês lembram, ou já ouviram falar na chamada Guerra Fria, que acabou na época da queda dos blocos comunistas do Muro de Berlim, onde a gente tinha uma dualidade entre capitalismo e socialismo. A gente tinha princípios bem opostos, onde nós precisávamos lutar. Mas hoje em dia a gente tem uma redução da vocalização coletiva. Depois que a gente já conseguiu ter um sistema único de saúde, depois que a gente já derrubou a ditadura, depois que nós já conseguimos várias conquistas sociais, hoje a gente não tem muitas conquistas coletivas para se buscar. Cada um está buscando sua própria conquista. Quanto mais a conquista do seu próprio grupo. Ninguém confia mais em ninguém. Existe uma queda, uma descrença nos modelos de autoridade. Nós não confiamos nos políticos. Nós não conseguimos confiar completamente nem nos membros da nossa família. Os religiosos, então, a gente vê tanto exemplo de padres e monges seguindo qualquer tipo de desvio. Deus, como é que Deus pode existir então se os religiosos também são falhos? Enfim, uma descrença total nos modelos referenciais de autoridade. Como que eu posso confiar a minha autoridade para uma religião específica feita por esses homens que já demonstraram ser falhos? Se eu já aprendi que eu sou o centro de tudo, que eu posso autodeterminar o meu futuro, autodeterminar o meu destino, então eu posso dirigir a minha espiritualidade, dirigir meu caminho espiritual, procurar várias e várias filosofias, vários e vários... e eu carimbo alguns desses aspectos como espiritualidade. Vemos uma sociedade de estímulo ao hedonismo e ao consumismo. A gente falou muito disso ontem. A ideia hoje é essa, né? Tem até título de livro, né? O sucesso é ser feliz, né? Eu procurar a minha satisfação. E eu procuro isso, que eu acabei de falar, uma individualização do caminho transcendente. Cada pessoa vai procurar a sua maneira de se espiritualizar. Existe também, quando a gente fala de espiritualidade, dentro das tradições orientais, uma confusão entre práticas prânicas ou energéticas e práticas efetivamente espirituais. Como, por exemplo, quando a gente começa um estado meditativo, a gente tem uma sensação muito boa na mente, né? Assim, um relaxamento. Quando, por exemplo, nós recebemos reiki, nós sentimos o nosso corpo muito bem. Nós temos uma percepção assim, muito sutil, uma experiência muito interessante da consciência. Só que essa experiência do início da meditação, essa experiência de um relaxamento, essa experiência diferente, ela não tem nenhuma relação,
ela é uma experiência muito ínfima se a gente compara com a espiritualidade em si. A espiritualidade ela é muito mais profunda do que uma experiência do corpo sutil. Nós pensamos que somos esses corpos. Quando nós começamos a ver que nós não somos o corpo, nós também precisamos entender que nós não somos a mente, nem a inteligência e nem o ego. Nós somos uma alma que está temporariamente habitando esse corpo. A gente vai abordar um pouco disso agora. E aí, se a gente continua nessa onda de procurar individualizar o meu processo espiritual, normalmente é muito comum hoje nós falarmos: a minha religião é ser uma pessoa boa. Que acaba sendo isso uma autossabotagem. Simplesmente ser uma pessoa boa. O que é ser uma pessoa boa? Como que a gente consegue ser uma pessoa boa? Vocês conhecem esse rapaz? Bruno. Hã? Bruno. O Bruno, né? O goleiro. Acusado, réu confesso do assassinato da ex-amante Elisa Samúdio. Se vocês perguntassem para ele, uma semana antes dele cometer o assassinato, se ele era uma pessoa boa, se ele era uma pessoa de bom senso, ele ia dizer que era, né? Hoje, talvez, se a gente for perguntar para ele se ele é uma pessoa boa, talvez ele diga que ele errou, né? Mas ele vai dizer que ele é. Efetivamente, ele deve ser uma pessoa boa, mas ele cometeu uma falha grave que vai acabar marcando ele, pelo menos por um bom período. Então, assim, parece que simplesmente nós termos uma ideia de ser uma pessoa boa, de ter bom senso, não é suficiente para fazer uma mudança interna radical suficiente para que nós não desejemos interferir na paz das outras pessoas. Eu sou uma pessoa boa, mas não veja comigo, não. Então, efetivamente, isso não é uma pessoa boa. Então, o caminho que a espiritualidade oriental traz, que o processo da consciência de Krishna traz, se você for analisar todos os caminhos fidedignos de espiritualidade traz, o princípio essencial é o caminho da humildade, das razões, o princípio elementar para nós evoluirmos internamente. O que seria essa humildade? Tem um preceptor espiritual da nossa linha, Satyananda Swami, que ele diz que não é pensar que nós somos menos. Humildade não é pensar que nós somos menos, mas pensar menos sobre nós. Legal, né? A gente sai um pouco do centro, sair do centro. A gente achar que tudo que existe na vida deve ser para nos agradar. Nós podemos reconhecer que, por exemplo, a maior dádiva que o Ocidente oferece para a gente é o pensar. A filosofia, ela nasce a partir dessa ideia, né? René Descartes, ele disse: cogito ergo sum, penso logo existo. A capacidade de pensar do homem é a sua maior opulência. Mas para as tradições orientais isso é muito preliminar, isso é muito básico. Porque além de pensar, nós podemos concentrar, meditar e nos absorver em dimensões espirituais muito além do raciocínio lógico da filosofia que a filosofia pode nos oferecer. A filosofia de Guru.
o exercício da reflexão, filosófica, podemos dizer assim. A humildade é a base para conhecer além da percepção. Se você reconhece a sua capacidade diminuta de compreender o universo, de compreender a criação, de compreender o que efetivamente é a paz, um caminho genuíno de espiritualidade, de Deus, e o seu papel no mundo, nós precisamos ser efetivamente humanos. A humildade deve gerar internamente um sentimento de fé. A fé que é necessária para absolutamente tudo. Por exemplo, se você vai lá fora e compra uma garrafinha de água, um coco para você tomar água de coco, você compra aquilo tendo fé de que dentro do coco vai ter aquela água com exatamente aquele sabor que você já experimentou, o mesmo gosto e tal. A gente vive tendo fé. A gente vive de fé. Mas a gente acha que a fé é só para o divino, mas efetivamente não é. Praticamente todos os nossos atos, eles precisam de fé. Uma vez, quando eu morava num templo lá na Índia, Bombay, era um encontro de domingo, uns 2, 3 mil pessoas lá na plenária, esperando a palestra, né, de um preceptor espiritual. O preceptor espiritual falou sobre a importância de nós desenvolvermos uma relação com Deus, de efetivamente viver uma vida em contato com Krishna, nos estimulou a cantar esse mantra Hare Krishna. Enfim, e aí um rapaz muito sincero lá na plateia disse: olha, eu gostaria muito de viver essa espiritualidade que vocês nos sugerem da consciência de Krishna, mas é porque eu só consigo, eu sou estudante de medicina, assim, eu acredito muito na ciência, eu só consigo acreditar no que a ciência prova. Eu só acredito no que eu posso ver, no que a ciência consegue reproduzir. Só posso acreditar nisso. Como que eu posso acreditar em algo que você está falando, que é algo completamente evasivo, solto? Como eu posso acreditar em algo que eu não vejo? E aí, o preceptor espiritual agradeceu a pergunta do rapaz. E aí, perguntou: você gosta de viajar? Ah, viajar, muito bom, eu gosto de viajar. Perguntou para o rapaz: viajar, legal, quem que não gosta? Eu gosto sim. Que bom que você gosta de viajar. Você já viajou para a Austrália? Eu disse: não, a Austrália não. Ah, então você não conhece a Austrália. Mas você acredita que tem um lugar chamado Austrália? A pessoa começou a se olhar assim. Sim, acredito que tem um lugar, mas você não conhece, você não foi lá, você não viu, você não estava lá, botou o pé na Austrália. Realmente, não estava lá, não botou o pé na Austrália, mas você acredita, você entende lá. Acredito, porque a gente vê na televisão, vê na internet, pode até ter amigos no Facebook da Austrália e tudo. Sim, mas você não foi, você não viu, mas você acredita. Você crê então. Sim. Ah, você crê na Austrália. Então fala assim: eu creio na Austrália. Eu creio na Austrália. Tu tá vendo? Você acredita, você é um crente na Austrália. Você tem fé na Austrália. Do mesmo jeito que você tem fé na Austrália, a gente tem fé em Cristo. A gente tem fé em Deus. E aí o rapaz continuou indo lá. Ele se sentiu realmente transformado internamente. E aí, para a gente ter uma experiência assim, de humildade, eu trouxe um exemplo simples de ilusão de ótica. Não parece
Mas essas linhas todas aí, elas estão paralelas. Quem consegue ver que essas linhas estão paralelas? Nós conseguimos ver que as linhas verticais estão paralelas, né? Mas a linha horizontal é muito difícil a gente ver que elas estão paralelas umas com as outras. Não é verdade? Hã? Pode acreditar, se você for pagar uma régua e colocar aí, elas estão paralelas mesmo. Então imagina, a gente não consegue ter a percepção suficiente para ver que essas linhas estão efetivamente paralelas. Só que mesmo a gente reconhecendo que não consegue ver que essas linhas estão paralelas, a gente não tem humildade suficiente para dizer, eu não entendo Deus. Não, a gente diz, eu não vejo a linha paralela, mas a minha percepção diz que eu digo, isso é Deus, isso não é. A gente consegue se espiritualizar assim ou assado. A gente não consegue nem ver bem o paralelismo de linhas. A gente quer dizer como Deus é, o que Ele faz, o que Ele não faz, o que é espiritualidade, o que não é. Então por isso que é importante esse senso de humildade, para que a gente possa ir com o devido respeito, né, e a devida reverência às fontes, né, escriturais, aos preceptores espirituais. A gente não precisa ser um herói das massas para ajudar o mundo de paz. Você lembra dessa foto aí? Os protestos na Praça da Paz Celestial em Pequim, não foi? Celestial. Na Paz Celestial. Então, a gente não precisa, seria bom, né, assim, se a gente fosse, mas assim, a gente não precisa ter a oportunidade de chegar a fazer isso. A gente pode dar um exemplo de paz, de transformação para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho, para a nossa família. E essa mudança, a partir de um processo de espiritualidade genuíno, vai se construindo gradualmente. Vocês já viram aquela ideia da paz do mundo começa em mim? Se a paz do mundo começa em mim, não deve ser apenas o tema musical de Feliz Ano Novo da Globo. Aí bota um monte de artista lá. A paz do mundo começa lá. Se abraçando. Réveillon de branco e tudo. Não. Precisamos observar que a paz do mundo começa em mim como uma única solução efetiva para a gente alcançar a paz. A única. Não tem outra. Ela também tem que ser muito além daquela falsa esperança na propaganda do refrigerante. Vocês lembram daquela propaganda lá da Coca-Cola? Que assim, é tipo assim, assim, se você colocar no Google a palavra amor, você vai, e você colocar no Google a palavra ódio, você vai ver que a palavra amor aparece com muito mais frequência que a palavra ódio. Aí aparece ela também na propaganda. Hoje no mundo se produzem mais ursinhos de pelúcia do que armas. Aí por isso o mundo está melhorando. Porque tem mais são produzidos mais ursinhos de pelúcia do que pistolas. Será? Assim, então nós não podemos ter essa visão de Barbie, né? Assim, a gente só vai realmente fazer uma alquimia do coração efetiva com uma prática espiritual mesmo. Isso vai ajudar bastante. Foto legal, né? Isso eu mudei a paisagem de fundo, mas na verdade esse camarada está pulando ali no rio Guará. Está pulando ali no Guará. Então a gente tem que se permitir para entrar nessa onda da paz. Como
como diz aquela música do Santos, ele convida, na ideia do vamos nos permitir da música, ele convida para nós nos permitirmos outras coisas, né? Eu imagino, mas eu estou convidando vocês a se permitirem uma experiência profunda de paz, uma experiência profunda de paz interna. O Bhagavad Gita, nesse capítulo 2, verso 70, ele traz um verso muito legal. Ele diz que aquele que não se perturba com o incessante fluxo dos desejos, que são exatamente como os rios entrando no oceano. O rio está sempre, os rios estão sempre entrando no oceano, mas o oceano está ali. Então essa pessoa que segue o exemplo dos rios entrando no oceano, né, e o oceano permanece calmo, né, aquele que não se perturba com o incessante fluxo dos desejos, pode alcançar a paz. E não o homem que se esforça para satisfazer tais desejos. A gente pensa que o esforço da gente para satisfazer os nossos desejos vai nos dar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Mas na verdade nos afasta. Porque nos tira do equilíbrio, como o oceano tem o equilíbrio recebendo os fluxos dos rios. Então quem somos nós? Eu já dei indicativos aqui que nós não somos o corpo, nem a mente, nem a inteligência, nem o ego. Nós seríamos uma alma. Se eu coloco a alma no Google e coloco imagens, aparece isso aí. Ninguém sabe o que é uma alma. Ninguém sabe o que é alma. As pessoas pensam que a alma é uma coisa assim, tipo quando a gente fala fulano de tal me desagradou, fez uma coisa errada comigo e deu uma dor na alma. Não tem isso, né? Doeu na alma aquilo que ele fez comigo. Não doeu na alma, não. Na verdade, a alma, isso doeu no ego, né? Que é efetivamente o que nós não somos. Então, para a gente não ficar no que o Google diz, a gente tem que procurar as fontes. Quem sou eu? Se a gente se observa, tirado do espelho, a gente já passou por um corpo de criança, vai estar num dia adulto, vai estar num dia idoso, mas assim como a gente precisa de um escafandro, coloquei uma foto de um escafandro porque essa semana eu fui, depois que eu cheguei aqui em Belém, fui visitar aquela estação Docas, e lá tem uma foto assim, escafandros. Então a gente precisa de um escafandro para mergulhar na água, ficar lá na água várias horas, não é verdade? Precisa de bala de oxigênio. Da mesma forma, essa alma precisa de um corpo para interagir aqui nesse mundo. E nós precisamos de uma estratégia, de um caminho, de um modelo para nós percebermos que efetivamente nós somos alma. Para a gente fazer isso, para a gente ter uma percepção real de que nós somos alma, nós precisamos nadar contra a correnteza dos desejos materiais. A mente, de acordo com a tradição Gaudiya Vaishnava, ela tem vários inimigos, inúmeros, milhares, só que nós destacamos esses 6 principais. Kama, a luxúria, que é não apenas, a gente fala de luxúria aqui no Ocidente, pensa que é o desejo sexual, apenas, não é só isso. Na verdade, a luxúria é qualquer interesse de satisfação própria em detrimento, né, incluindo a exploração de outra pessoa. O colocar-se seu interesse à frente do interesse dos outros. Isso é luxúria. Mada, a loucura, que é a intensa, o desejo intenso da
sua satisfação pessoal. É isso que leva uma pessoa a dar um tiro cardiopizza. A pessoa não é clinicamente louca, mas ela tem um acesso. Morra, ilusão. A tendência de nós nos confortarmos, ou nós termos esperanças de que essa natureza material, essa existência material é capaz de nos dar verdadeiro prazer. Nós temos no fundo uma esperança. Então isso é causado pela ilusão. Na terciária, a inveja. Que em última análise não é simplesmente a inveja um do outro pelo bem material que o outro tem, não, mas a inveja é genuína de que nós viemos a esse mundo e nós queremos esse mundo para nós. A inveja do Criador, a inveja maior que nós temos. Loba, a cobiça, absolutamente nada é suficiente para nos satisfazer. Mas eu não preciso de muita coisa, eu só preciso disso aqui, do básico. Agora, quando você tem o básico, você precisa de um pouco mais. Quando você tem um pouco mais, você precisa de mais. Croda, a ira. A ira nasce da luxúria insatisfeita. Quando o desejo não é satisfeito, você fica com raiva. Então, para isso, a gente tem que trabalhar bem a ideia de mente e inteligência. O que é a mente, o que é a inteligência, para ter verdadeira liberdade. A alma espiritual, de acordo com a nossa tradição, ela ocupa esse corpo. Só que para ela se expressar, ela precisa da ligação com a mente e a inteligência. A mente é como se fosse um HD que junta todos os nossos desejos. E a inteligência é que vai nos dar o discernimento. O que é que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Quando você visualiza que a mente só quer escravizar os seus desejos e que você precisa manter a inteligência com uma clareza espiritual resoluta para lhe ajudar a fazer as melhores escolhas para o seu bem espiritual, você começa a ver a existência como a liberdade. Você adquire e vivencia valores muito mais profundos para a sua vida. Porque você se sente livre. Você não é mais dominado por apegos que a sua mente faz você acreditar que são relevantes. Você se sente livre. Nós achamos que liberdade é nós fazermos o que nós queremos. O que se fala no Ocidente é: eu sou livre, eu faço o que eu quero. Quem que faz o que quer? Não. Nós temos a tendência de fazer o que nós somos historicamente imputados a fazer. O que nossa mãe, nosso pai, a mídia diz que nós devemos fazer. Tem que beber, tem que fumar, tem que pegar o maior número de meninas possível, tem que passar o melhor concurso possível, tem que... Nós não somos efetivamente livres. Liberdade é você poder fazer genuinamente escolhas que vão satisfazer o que efetivamente você é, que é uma alma. Se você realmente entende que você é uma alma, que você não é desse mundo, que você é um ser espiritual, você crê nisso, mas você não vive isso.
Você acredita que você é espiritualidade, você acredita em Deus, mas você vive como se você não fosse um ser espiritual, ou como se Deus não existisse. Então nós precisamos aproximar essa distância, diminuir a distância entre o que nós acreditamos e o que nós vivemos. A interação alma, matéria e absoluto, ou Deus, é exatamente como o encontro da água com a terra. Eu ia falar do mar com a terra, posso falar do rio com a terra. Eu já soube aqui que tem praias de rio aqui que tem ondas, não é? Que tem surf, tudo, da pororoca, enfim, tubos e tal. Já vi no documentário que surfista muito famoso aí, Kelly Slater, já veio para Pororoca aí para surfar aí no Amazonas e tudo. Então, sabe, quando a água é mais ou menos como se a vida material é como se fosse a terra e a água como se fosse a espiritualidade. Então, sabe quando a água vem e encontra a terra da materialidade? E aí fica ali no meio entre a terra seca e a água, não fica uma faixa de terra molhada? Não é? Nós temos exatamente essa faixa de terra molhada, que ora recebe influência da água, ora recebe influência da terra. Ora fica mais seca, ora fica mais molhada. Podemos entender isso, podemos escolher receber mais influência dessa água, para efetivamente nos nutrir, nos espiritualizar. Então eu queria falar rapidamente sobre que é muito difícil assim, nós compreendermos que nós não somos a mente, nós não somos a inteligência, nós somos uma alma. Porque nós nascemos com temperamento, nós temos um estilo de ser, um estilo de se comportar. Só que esse comportamento ele é causado pelos gunas, pelo que os Vedas chamam de gunas, que são as influências primárias às nossas ações. Então, toda a matéria que existe no cosmos, tudo, ele tem equilíbrio, tem criação e tem retração, tudo, para ser criado, para ser mantido e para ser aniquilado. É uma força constituinte da matéria. A manutenção, a criação e a destruição. Ou a criação, a manutenção e a destruição. Essa força constituinte da matéria gera uma influência sobre a nossa psicologia, que aí é o que traz a dimensão dos gunas, que se constitui sattva, rajas e tamas. Eu vou falar aqui. E a maioria de nós é como que uma mistura delas, como um arco-íris, entre equilíbrio, agitação e inércia, um arco-íris mesmo, que se constituem em arquétipos do comportamento. Tamas, a ilusão; rajas, a ansiedade; sattva, o equilíbrio. Sattva é o estado que todo mundo deve estar, equilibrado. Rajas é o estado da agitação dos desejos. E tamas é o estado de quando esses desejos são tão acentuados que levam a uma situação de inércia, de letargia, ou de tentativa de fuga. Então, por exemplo, uma tentativa de intoxicação. Enfim. E cada pessoa tem gente no estilo dos três modos. Por exemplo, esse aí, a preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas uma mãe é uma mãe, é preciso respeitá-la. Pronto. Esse aí é o estilo tamas, o estilo mais assim, tá de boa, iludido, tá na dele. Né? Se der, Deus, se não der, tá bom também.
Esse é o estilo Rajas, o estilo que está interessado na conquista dos seus desejos. Esse é o Sattva, equilibrado. Ele dá um jeito ali de ficar bem. Esse equilíbrio, ele pode ter pessoas que sejam equilibradas sem serem espiritualizadas, isso é possível. Assim, pessoas que não estão nem para a espiritualidade serem equilibradas, isso é possível. Mas o problema é que essa pessoa vai voltar a nascer, entendeu? Porque na nossa tradição, essa pessoa, de acordo com qualquer tradição oriental, ela pode ser equilibrada, mas se ela não tem espiritualidade, ela não resolveu o problema dela enquanto alma, porque ela vai continuar equilibrada nesse mundo. E ela pode vir, nos próximos nascimentos, a se desequilibrar. E como a maioria da sociedade está em Rajas ou está em Tamas, a gente tem que falar de espiritualidade, de valores espirituais, para elas chegarem em Sattva, nesse modo do equilíbrio. E a influência de Tamas e Rajas é tão forte que a gente não percebe. Como, por exemplo, a moranguinho ali no sol. A gente vai para o sol para se bronzear, para ficar assim, com a cor legal, né? Assim, especialmente quando a gente sai assim, num local que não tem praia, vai para uma praia para ficar. A gente está simplesmente querendo, tipo assim, uma coisa que faz mal para a pele, né? Normalmente o sol em excesso, mas a gente toma o sol porque a gente quer ver o corpo diferente e tal. A gente come, né? Assim, come, por exemplo. Aqui em Belém, né, não consigo parar de comer aqui. Comida é um exemplo, né? No caso aqui eu estou brincando, não é? Por exemplo, a pessoa tem hipertensão, tem diabetes, mas ela não para, né, assim, de comer o que ela não pode. Né? Um caso muito comum, por exemplo, filme de terror. Essa moça aí, coloquei lá, filme de terror do Google, apareceu essa moça com essa máscara, não tenho a menor ideia de filme. As pessoas pagam para ir para o cinema ou alugam um filme para sofrer, para ter medo. Um filme de suspense aparece, só grita. Aparece lá, grita. Que loucura! As pessoas pagam para se assombrar, entendeu? Então, assim, é uma influência de Tamas e Rajas. As pessoas não querem estar equilibradas nelas, elas querem uma coisa diferente, assim, querem o sol para mudar a cor da pele. Buscando sensações, né? Buscando sensações diferentes, assim, não tão felizes com elas mesmas, entendeu? Pagar para um filme para ficar assombrado, assim. Eu louco, né? Assim. A gente acaba agindo como perde a liberdade. A liberdade que a gente acha que tem, quando acha que faz o que quer, perde. Perde, vira marionetezinha, entendeu? Marionete, pelos desejos. E isso gera um condicionamento centrado no ego, no que efetivamente você não é, e que gera consequências, apego e medo. Quanto mais apego você tem, mais o medo é proporcional. Quanto o apego já é exatamente o mesmo nível de medo. Porque você não quer perder. E aí, como você está apegado ao que você consegue ou que você não consegue, você oscila entre ansiedade pelo que não tem ou lamentação pelo que perdeu. Procura por culpados. O culpado não é você. Você tem o apego, mas o apego é porque você quer ser feliz. As pessoas não deixam, as pessoas são os culpados porque você não consegue conquistar os seus desejos. Mas na verdade é você que criou uma situação que tão assim, que
tem que ser uma combinação tão complexa para você ser feliz, por causa de tantos apegos, uma combinação tão complexa que tem que acontecer, que é quase ganhar uma mega sena, assim. Então, se alguém interferir nisso, essa pessoa ela simplesmente foi um agente de um desejo que não estava na sua cota de merecimento. E aí a gente fica completamente à parte, alheio a um conhecimento que efetivamente gere eternidade, sabedoria e felicidade. Nós somos seres, nós somos almas, e a alma, ela é, por natureza, plena de eternidade, sabedoria e felicidade. Sati Ananda, plena de eternidade, sabedoria e felicidade. E se a gente está centrado no ego, a gente não abre a percepção sensorial para realmente ter uma experiência assim, de você se perceber eterno, efetivamente eterno, não vai morrer. Sábio de observar a realidade como ela é, de rever as nossas expectativas para esse mundo. A gente vê o mundo completamente transtornado e a gente tem que rever as expectativas, tem que rever a nossa inserção nessa realidade, para que a gente possa ter uma experiência de felicidade mais clara, profunda. Como eu dei o exemplo ontem, a sensação de felicidade que mais se aproxima da felicidade do Madhurya-sattva, do guna de equilíbrio, é você chegar em casa num dia todo suado, cansado e tudo, você toma um banho. É aquela sensação boa, né? Eu tomo um banho depois de um dia de trabalho suado, assim, com aquele banho, você sente legal, você sente bem. É uma sensação, um exemplo de uma sensação de felicidade, uma pessoa equilibrada, e não é a felicidade da euforia, da euforia de conquistas efêmeras. Como é que a gente começa a mudar, a transformar, a ir no rumo do redescobrimento da alma para alcançar efetivamente uma paz interna? Primeiro é importante dimensionar os problemas no seu tamanho real. O problema não é... Se o problema tem esse tamanho, o ansioso não pode ver desse tamanho e o letárgico não pode ver como se ele não existisse. A gente tem que ver o problema no tamanho que ele efetivamente é. Compreendendo o problema enquanto você se percebendo enquanto alma. Porque tem vários problemas desse mundo que efetivamente tem um valor muito pequeno se você se vê enquanto um ser eterno, enquanto alma, que não é desse mundo. Mas eles terão um valor muito grande se você se vê enquanto uma pessoa, enquanto um povo, enquanto uma pessoa, um indivíduo que vai usufruir desse mundo. Então, como eu já falei, rever as expectativas para a satisfação dos desejos, cultivar a vida simples com pensamento elevado. Eu sempre costumo falar com os alunos, eu sou professor do curso de odontologia da Federal da Paraíba, e assim, é um curso que assim, eles têm uma aspiração de ganhar muito dinheiro e tudo, assim, querem ficar ricos e tal. Esse que eu tento trabalhar com eles, até pela questão do mercado de trabalho, de eles pensarem não em ganhar mais, mas em gastar menos. Então, uma vida mais simples, né? Com um pensamento possível de se elevar a níveis superiores de espiritualidade. Quando a gente deixa o nosso padrão de vida muito alto, a gente precisa trabalhar demais para conseguir manter o básico. E a gente não tem tempo efetivo para meditar, para ler, para estar junto com pessoas que querem espiritualidade. Não é verdade? A gente investe muito para manter. A gente nasce sem nada, a gente morre sem nada. E aí, o que está no meio, a gente investe tanta energia nisso, no que está no meio disso. Nasce sem nada, morre sem nada.
E toda a nossa energia, todo o nosso circuito está centrado nas coisas que estão no meio, que efetivamente não são um indicativo real da nossa existência. Essa ideia de amor-sentimento, amor-comportamento, que eu vou falar rapidamente, que assim, nós costumamos amar as pessoas que nós gostamos, que a gente aprecia, assim, que a gente simpatiza. Ah, eu não fui com o santo lá daquele fulano de tal. O nosso santo não bateu. Fala isso também? Fala? Ah, não bati com o santo, não fui com a cara dela, não fui com a cara dele. Amor, sentimento. Gosta ou não gosta? Hã? Amor de novela mesmo, né? Se gosta ou não gosta? Fica com a cara ou não fica com a cara? Enquanto o amor-comportamento deve estimular a gente a sermos efetivamente humildes. Você pode até não gostar da pessoa, mas se Deus escolheu para estar dentro do coração dela, assim como Deus está no coração de cada um de nós, porque é que a gente não vai conseguir aceitar essa pessoa como efetivamente ela é. Nós temos que transformar o nosso jeito de ser. Então, se a gente for mais sutil, se for mais sutil ainda, se eu não me relaciono bem com as pessoas, com qualquer pessoa, eu vou estar interferindo na nossa relação kármica, inclusive. Essas pessoas, nossos aparentes desafetos que surgem no nosso caminho, elas são consequências do nosso karma, que foram instrumentos do nosso karma, que foram colocados para nos fazer evoluir espiritualmente. Elas estão simplesmente cumprindo um papel, elas estão nos prestando um favor para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então, para essas pessoas, para a gente conseguir se relacionar com elas, a gente tem que desenvolver com elas não amor sentimento que a gente não consegue, mas amor comportamento. Para servir. Então, o que eu estou falando de fingir não é para enganar a pessoa, é de fingir para dar amor para a pessoa, de fingir para realmente querer compartilhar a experiência de paz com a pessoa. Isso não é bom só para outra pessoa, mas isso é bom para mim, porque isso vai me ajudar a reconhecer a alma que está dentro dela e essa interação entre almas mesmo, interação espiritual mesmo, um exercício de humildade tremendo. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Por exemplo, você chega num médico, o médico você acha que tem que fazer musculação, aí você botou nunca fita, tem que pegar, aí você começa pegando 1 quilo, pegando 2, pegando 3, pegando 10, pagando 20, quando vê, você já está tomando gosto. Já está assim, olhando, medindo aqui, para ver, mostrando para os outros, assim, e tudo. Não é assim? A mesma coisa, quando você começa a fazer, quando você começa a quebrar o seu circuito, você começa a pensar não na mediocridade das relações, mas na amorosidade das relações. Você começa a fazer esse exercício, a sua inteligência vai ganhando força. Aí isso vai se tornando cada vez mais natural, mais automático, mas tem que ser exercitado. Se isso não for exercitado, aí você vai atrofiar a sua capacidade de amar gratuitamente. Amanhã, tem que começar amanhã, olha aí. Procurar um caminho espiritual, a maioria que já tem. Eu sempre falo, por exemplo, no dia eu dei uma palestra para os universitários, e eu brinco assim, falando que não tem ISO 9000 não, os caminhos espirituais, né? Você tem que ter o discernimento, né? Diferente dessa câmera aí que está me filmando, vai me comprometer em breve. Para ela ser fabricada, ela tem que ter o ISO 9000 da indústria e tudo. No caminho espiritual não.
Você vai lá, coloca qualquer coisa. Por exemplo, eu crio uma religião aqui e vou dizer daqui a 5 anos é o fim do mundo. E aí começa a vender livros para preparar as pessoas para o fim do mundo, roupas para preparar a pessoa para o fim do mundo. Começa a colocar os apartamentos, casa, carro das pessoas. Vocês vão morrer, coloca tudo no meu nome porque eu vou dar. E eu não sou preso porque é religião, a pessoa dá porque quer. Não estou obrigando. Ela comprou a roupa, comprou o livro, me deu o apartamento, me quis. É uma filosofia, é uma religião. Vamos fazer, meu filho? Você vai olhar em Cristo, a coisa. Sair da zona de conforto, da centralidade do meu é muito confortável, né? A gente pensar em mim, pensar só na família, pensar só no circuito de relacionamentos próximos, tentar ampliar um pouco a nossa zona de alcance espiritual. Aquele princípio fundamental do cristianismo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Ele nos ama, isso converge para o ensinamento precípulo de praticamente todas as tradições que eu conheço. No caso do processo da consciência de Cristo, que Prabhupada nos deu, a gente segue 4 princípios elementares da austeridade, misericórdia, austeridade, veracidade e pureza. Misericórdia inclui, especialmente, não causar o sofrimento a outras entidades vivas. Daí, por exemplo, nós não consumirmos alimento que tenha causado sofrimento a outras entidades vivas. A austeridade envolve a ideia de nós nos aceitarmos como somos, de não procurarmos nenhum tipo de meio para nos tirar da nossa capacidade intelectual, mental, normal, nenhum tipo de intoxicante, por exemplo. A veracidade, o fato de apresentar para as pessoas, para a sociedade, tudo passando por 3 peneiras, a da verdade, da bondade e da necessidade. A gente procura falar o que é efetivamente veraz, o que efetivamente vai ter um resultado bom e o que é genuinamente necessário. Às vezes tem uma coisa que é uma verdade que é preciso ser dita, mas é importante saber se é efetivamente bom falar essa verdade nesse momento e efetivamente necessário. Ou às vezes é uma coisa necessária de ser dita, mas não é boa ou não é verdade. Enfim, a veracidade tem várias nuances assim. E a pureza, de nós procurarmos manter relacionamentos nesse mundo que preservem a nossa individualidade espiritual. Se eu mantenho relacionamentos que vão exacerbar a minha identificação corpórea, se eu procuro estabelecer relações de exploração com outras entidades vivas, você querer exercitar prazer para com as entidades vivas, de explorar outras entidades vivas para ser feliz através do abuso do corpo dessas entidades vivas, essas pessoas, então, automaticamente eu comprometo o princípio de pureza espiritual. Livre-arbítrio todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter, a todo momento, para cultivar a vida espiritual de acordo com a sua capacidade. E você vai ter, mesmo nas circunstâncias que você considere mais inóspitas, para decidir pelo caminho espiritual. Por exemplo, um viciado em crack, um maravilha viciado em crack há 10 anos, mas ele, mesmo que seja difícil para um viciado em crack há 10 anos decidir, ele pode decidir se ele vai colocar ou não a próxima dose, se ele vai usar ou não a próxima dose. Ele tem o livre-arbítrio. Então nós somos muito condicionados à matéria, condicionados demais a pensar que somos um corpo, que temos que obter prazer.
Mas a gente pode exercitar o nosso livre-arbítrio a favor de que efetivamente nós somos, temos ser espiritual. Dez dicas, aí terminou já praticamente, são os 2 últimos slides para vocês ficarem felizes. 10 dicas de autoconhecimento e espiritualidade, tá? Para a gente sair amanhã. Bacana. Primeiro, espiritualidade sã e simples. Procurar uma espiritualidade clara, redonda, que você consiga praticar junto do seu grupo, não uma aula de tricô pelo rádio. Imagina, está ligado aqui no rádio e está aqui essa agulha, coloca, né, assim, uma espiritualidade muito complicada. Não. Você praticar a espiritualidade com objetividade, com clareza. Interesse, discernimento e paciência. Interesse é muito importante, todo mundo aqui tem. Além do interesse, nós precisamos ter discernimento, que inclui nas nossas próximas escolhas, nas nossas atitudes, né? A partir de amanhã, a gente vai ter que tomar decisões. E toda decisão, seja as pequenas, as grandes, elas são favoráveis ou desfavoráveis para a nossa evolução espiritual. Não é só decisões grandes que são importantes, as pequenas também são favoráveis ou não para a nossa evolução espiritual. Jesus já dizia, quem não é fiel no pouco não consegue ser fiel no muito. Então, são nos pequenos aspectos que a gente vai conseguir exercer um grau de sabedoria profunda. E a gente tem que ter paciência, não é aquela paciência assim, eu sei que eu sou um pouco, eu sei que eu sou uma alma, mas estou por aqui, né, assim, tem que ter paciência, porque... Não é essa paciência. Não é a paciência do preguiçoso. É a paciência de que você vai continuar lutando. E de que você vai tolerar as suas incapacidades, mas ao mesmo tempo esperar pacientemente os frutos do seu processo espiritual, do processo espiritual que você está seguindo. Então é que você começou a cantar Hare Krishna hoje, aí amanhã você já quer, tipo assim, ser um santo, né? Assim, não. Viajou para a Índia, voltou da Índia, já quer andar levitando. Não. É algo assim que precisa ter paciência. Para tudo tem que ter paciência. Imagina você passar no vestibular do ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, passar em medicina. Ela tem que estudar, tem que ralar até sair sangue e ter paciência, né? Se for o caso, pode tentar algumas vezes. Assim. Superar valores impermanentes, superar, tirar da cabeça mesmo e jogar no saco. Buscar valores transcendentes. Na verdade, primeiro você tem que buscar valores transcendentes para ir gradualmente superar os permanentes. Você tem que estar apegado com valores espirituais, para os valores impermanentes, valores temporários serem jogados fora. Quando você se apega a uma coisa melhor, você deixa uma coisa inferior de lado. Mas por quê? Porque você está apegado a uma coisa que você acha melhor. Rever o conceito de liberdade e felicidade, como eu já falei, né? O que é ser livre? O que é ser feliz? Isso é muito relevante, a gente está sempre se questionando. As últimas... Então eu já falei dessa ideia da alegria e euforia. Uma coisa é ser alegre, outra coisa é ser eufórico. E uma coisa que os Vedas falam é que só duas pessoas conseguem ser felizes. O tolo e o sábio. Escolha o que é que você quer ser. O sábio ele é feliz porque ele se entende enquanto alma. O tolo ele é feliz porque ele não está nem aí. E nós somos infelizes porque a gente nem é tolo e nem é sábio. Mas a gente está aí lutando, entendeu? Tem que ter paciência para chegar na sabedoria efetiva. Esse ponto 7 é porque eu coloco no 7 que é para dar sorte. Mas na verdade era para ser o primeiro.
que ele é o mais importante. É estar com pessoas que partilham o mesmo objetivo. Estar junto de uma egrégora. Que está afim, que é isso que vai dar força. Queira parar de beber, queira parar de fumar e fique junto dos seus amigos ali que só bebem e fumam. Você vai conseguir? Não vai mesmo. Você afasta um pouco, então você mantém, mas assim, sem mantém amizade, mas sem receber tanta influência. Depois, quando você ficar bem firme, você volta lá para ficar mandando deles. Rapaz, tá aí, ó, parei tudo aí, bora lá. Você também, tudo. E é gradualmente, como eu falo, colocar água no copo. Assim, falei ontem, vou repetir hoje também. Nós somos como esse copo aqui, ó, vazio, cheio de ar, que são os nossos condicionamentos, nossas contaminações. E a água, a gente vai colocando gradualmente a espiritualidade. Quanto mais água a gente vai colocando, automaticamente as contaminações vão saindo. É isso que a gente tem que procurar fazer. Estar junto na egrégora e colocando práticas espirituais consistentes que efetivamente vão fazer essas contaminações saírem naturalmente. O desapego ele vem naturalmente quando nós nos apegamos à espiritualidade. Então, como eu já falei, em outras palavras, o objetivo não é apenas conhecimento metafísico, desapego material, mas apego espiritual. Apego espiritual. E muito importante buscar uma preceptoria, uma pessoa que possa lhe orientar no seu caminho espiritual. Como é que eu posso me avaliar? Saber se eu estou indo bem. Se a minha espiritualidade está surtindo efeito, está tendo frutos. A gente tem que se perguntar, eu estou reduzindo meus interesses centrados no eu individual expandido? Estou reduzindo meu desejo para ser feliz com a matéria? Estou reagindo ao inesperado com equilíbrio? Quando aparece uma coisa inesperada, eu fico muito perturbado, eu consigo reagir com equilíbrio. Agir contra o desejo da força mental e tolerar as perturbações da força espiritual. É na corda bamba, assim, a gente vai meio que andando assim, andar assim, não é fácil a gente, aos poucos assim, a gente vai aprendendo a trilha, né, assim, mas a gente tem que estar sempre assim, vigilante, e quem vai nos ajudando são os membros da egrégora, né, assim. Um trabalho de formiguinha, para a gente gradualmente ir alcançando essa paz interior, para passar essa paz para as pessoas. Mas como o Bhagavad Gita 5.29 diz, quem tem plena consciência de mim, de Deus, de Krishna, conhecendo-me como o beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, alivia-se das dores e misérias materiais. Então, quando você tem uma compreensão profunda da sua relação com Deus, da sua relação com Krishna, o seu alívio, a sua percepção de paz, ela é muito mais clara, muito mais consistente. E você não vai querer trocar por nada. E aí, gradualmente a paz, né, como diz aquela música do Gilberto Gil, a paz vai invadindo, né, os nossos corações. Bonitinho essa foto. Ok? Então, obrigado. Já está aí o meu e-mail. Se você quiser. Fazer alguma pergunta, comentário, assim, informação. Se puder acender a luz aí, por gentileza.